Boa noite, Pai do Senhor, amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 13. Estaremos lendo do versículo 13 ao 15, amém? Evangelho de João, capítulo 13, versículo 3 ao 15. Muito bem, está aí no quadro, alguns estão folheando ainda. Evangelho de João, capítulo 13, a partir do versículo 13. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, amém, irmãos? Vós me chameis o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como vos fiz, façais vós também. Deus, obrigado pela Tua palavra, inspirada pelo Teu Espírito Santo. E só o Teu Santo Espírito nos pode fazer compreender a Tua palavra. Humildemente nós pedimos, em nome de Jesus Cristo, que o Teu Santo Espírito abra os nossos olhos e ouvidos espirituais para compreendermos a Tua santa, eterna e gloriosa palavra. Ao Senhor oramos humildemente, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Bom, Jesus estava ali pegando as últimas instruções antes dele ir para o Calvário. Ele deixa uma lição aqui de humildade e submissão ao Pai e ao Evangelho. Então ele, como Deus, vai lavar os pés da sua criatura. Mas como sendo a instrução, olha só que interessante, lá no meu trabalho, existe uma reunião que é feita no início do ano para os novos membros, novos funcionários. Então são 3 unidades, eles vêm da unidade sul, Taguatinga, para a unidade norte. Muitos não conhecem a unidade norte. Aí eu estou lá na portaria, eles vêm de lá para cá, e ali está o prédio. Aí eu falo, aponto para o subsolo e falo, olha, ali é o subsolo, lá é o auditório. Você vai pegar a segunda rampa à esquerda descendo, você não vai pegar a primeira rampa subindo. Ficou claro? Você não sobe a primeira rampa à esquerda, você desce a segunda. Aí tem gente que vai parar na segunda. Não, vai parar na primeira rampa, subindo. Quando eu disse, desce. Chegou um ponto, o colega meu botar uma corrente. Eles pulam a corrente e sobem para o primeiro andar. Transporta isso para o mundo espiritual, irmão. A dificuldade que nós temos de ouvir Deus e entender o que Deus quer falar. Bom, as catracas, elas são a identificação facial. Só que houve um problema no servidor e ela estava lenta. Ela lia o teu rosto e lá, liberado, apareceu verde. Só que na catraca tem que dar verde. Isso foi uma confusão, que é muito aluno. São 2.000 alunos na unidade onde eu trabalho. Aí você imagina. E aí eles começaram a ir como se fosse um gado, e passando, e um barrando, um travando o outro. Aí eu, calma, gente. Pessoal, olha para mim, olhou. Quando der verde, vocês passam, ficou claro? Mas ninguém conseguia passar no verde. Isso foi a manhã toda. Bom, eles entraram, acho que na saída não vão dar trabalho. Não conseguia passar. Quando Deus te der o verde, você vai, irmão. Enquanto Ele não der, você não vai. Você está entendendo o que Deus está falando aqui? Transporta isso para o mundo espiritual. E Pedro vai dizer, o Senhor vai me lavar os pés? Não, o Senhor não vai fazer isso. De forma alguma. Aí Jesus fala, Pedro, o que eu faço, tu não sabes agora, tu saberás depois. Pedro não estava pronto para entender o que Jesus estava fazendo. Mas nós temos que estar preparados para entender mais na frente. E Jesus mais na frente vai dizer, ainda tem muito que vou dizer, mas vocês não podem suportar agora. Irmãos, como é difícil ver tanta gente, mesmo na casa de Deus, pegando direção errada. O mandamento é simples. Ele, como Senhor e Criador, lavou os pés das suas criaturas. E nós muitas vezes não queremos fazer isso. Mas se nós amamos a Deus, nós vamos fazer isso. Amém? Olha só que interessante, Jeremias vai clamar. A pregação aqui hoje é exaltar Deus e dizer quem de fato nós somos diante da glória de Deus, que nós não somos nada, tudo é Ele em nossas vidas. A pregação toda é essa.
Então Jeremias vai dizer: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, porque só há um sábio Deus. Não se glorie o forte na sua força, só há um forte Deus. Não se glorie o rico nas suas riquezas, porque verdadeiramente aquele que criou todas as coisas é que tem a verdadeira riqueza da vida eterna, porque tudo aqui é passageiro. Mas em que se gloriar, Jeremias? Aí Jeremias vai dizer: em conhecer a Deus. Mas muitos ainda não conhecem a Deus. Com tristeza eu falo isso. E em Provérbio vai te dizer um alerta para mim e para você: a soberba precede a ruína, a altivez do espírito a queda. Já encontrou com gente assim no seu local de trabalho, na faculdade, na escola? Infelizmente, até dentro da igreja, ela acha que é alguma coisa. Então ela não compreende quem é Deus de fato. Mas o que Jesus estava fazendo ali, Edivaldo? Ele nos deu exemplo, mas qual foi o exemplo? E Jesus conhecia os pés de quem ele estava lavando. Pedro iria negá-lo. Tomé não acreditava nele. Judas ia traí-lo. E depois, os 11 lá o abandonaram, não foi só Pedro não. Então, o que Deus quer falar para mim e para você é que vão atravessar pessoas na tua vida que vão te trair, irmão. E você vai ter que lavar os pés dela, que vão te negar, e você vai ter que lavar os pés dela, que vão te abandonar, mas Deus não vai te abandonar, e você vai ter que lavar os pés dela, como ele fez. Isso é entender o Evangelho, porque quando você ceou aqui, sabe o que você está dizendo, e eu quero advertir você? Você está dizendo que é um com Cristo, um com o Pai, o Criador, e um com o Espírito Santo, e você está dizendo que é um com cada um de nós aqui. Por isso ele falou antes, advertiu: examina primeiro. Porque se você tomar não entendendo isso, você vai ter um problema com Deus. É triste, irmão, ver os surtos psicóticos e teológicos do nosso tempo. As pessoas, em vez de meditar na palavra, estão meditando na internet, onde 80% daquelas informações teológicas são lixo, são doutrinas estranhas. Ali 20% escapa do que verdadeiramente é Bíblia. O resto não. É triste. Mas para humildade nós somos chamados. É interessante quando Paulo compreende isso. Nada façais por contenda e por vanglória, mas por humildade. Cada um considera o outro superior a si mesmo. É assim que nós temos que viver. Fuja de quem diz que sabe, de quem diz que entende tudo. Porque verdadeiramente essa pessoa está fora do padrão. Porque nós precisamos do Espírito Santo a nos guiar. Qual o sentimento, Paulo, que tem que habitar em mim e em cada um de nós? Paulo entendeu isso, irmão. Paulo falava diversos idiomas, era um homem letrado, era um homem que fazia parte do Sinédrio, tinha posição do Sinédrio, perseguia a igreja, mas quando ele teve um encontro com Jesus, toda aquela estrutura que Paulo tinha foi derramada por terra. Ele perdeu as patentes, perdeu a posição do Sinédrio. Ele considerava tudo que ele tinha ganhado até aquele momento como esterco, como lixo, para ganhar Cristo. Então, ele compreendendo isso, ele vai dizer que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. E aí você achamos que somos o quê? O hino foi cantado. Ele é Senhor e Criador, estava lá na glória, desceu para lavar os pés nossos. Desceu para ser cuspido, para ser humilhado e morto numa cruz. E como tem gente dentro da igreja que achando que é alguma coisa, irmão. Eu tenho dificuldade de lidar com essas pessoas, mas eu tenho que ter a paciência de lavar os pés dessas pessoas. Irmãos, pelo amor de Deus, quem sou eu e você? Se Deus lá de cima cortar o nosso fôlego de vida, para onde você acha que vai? Eu, por meu irmão ser policial, eu entrei no ML para ver alguns parentes meus. Quem você acha que é, irmão? Quem eu acho que eu sou? Porque a morte foi decretada para você ver o quanto que somos frágeis. Mas achamos que somos alguma coisa, queremos humilhar as pessoas, estar acima das pessoas. Paulo desceu. Fiz-me fraco para fraco. Fiz-me tudo para todo, fui servo de todos. E poucos querem servir, né, irmão? E acham que sabem tudo. Irmão, fuja de gente que diz que sabe, porque de fato nós não sabemos.
E essa pregação vai te revelar isso. Eu preciso que o Espírito Santo me revele aonde eu tenho que ir e o que eu devo fazer. E nós vamos ver que você não dá ordem para Deus. Isso é um engano seu. Então Jesus estava ali dando as últimas instruções e amou o deles até o fim. Ele queria deixar claro as características dos filhos do reino: humildade. Porque o sábio é humilde, o tolo insensato é soberbo. E suscitou entre eles uma discussão sobre qual seria o maior. Quantas vezes nós, como pastores, temos que aplacar algumas lideranças, irmãos? Porque estamos discutindo qual é o maior, quem sabe mais, quem é quem. Aqui ninguém é nada, o tudo e todo é Deus. Isso, simples assim. Meu irmão, quanto mais cedo você compreender isso, mais cedo você vai conhecer a Deus, senão você não vai conhecer. E ele entrando em casa, Jesus, o que é que vocês estavam discutindo pelo caminho aí? Jesus já tinha sondado o coração deles. Eles estavam discutindo quem era maior. Só há um maior Deus, irmão. Só há um Senhor Deus. Só há um soberano Deus. E ele chamou os 12, olha, não será assim. Quer ser o primeiro? Seja o último, mas ninguém quer ser. Quer ser o maior? Seja servo de todos, mas ninguém quer ser. Mas eu espero que essa noite você compreenda isso e viva isso. E pratique isso. E aí há um pedido humilde, né? De João e Tiago. Tanto feito, um texto narra pela mãe como por eles. Senhor, quero sentar à tua direita e à sua esquerda. Olha que humildade dos caras. E Jesus doutrinando eles, ensinando eles. Não, vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês podem beber o cálice que eu ia beber? Nem sabiam o que Jesus estava perguntando. Podemos. Mas assentar à minha direita e à minha esquerda não compete a mim, é ao meu Pai. E aí os 11 se indignaram com eles. E aí começou aquela contenda, aquela confusão, porque essas coisas dão confusão na casa de Deus, trazem contenda. Então chamou eles e disse, olha, aí no mundo as autoridades realmente são autoridades, são servidos. Mas no meu reino é diferente, você quer ser o primeiro, seja o último. Quer ser o maior, seja servo. O reino de Deus é o contrário, irmão, o maior ou o menor. Olha que contrário que é. Porque ele é Deus, ele desceu, ele se humilhou. E muitas vezes nós não queremos fazer isso. E isso atinge o nosso casamento. Isso atinge o nosso relacionamento com nossos filhos. Isso atinge o nosso relacionamento com vocês aqui. E com as pessoas do nosso trabalho. E eu cruzo com esse tipo de gente, irmão, que acha que é alguma coisa. Que está no domínio das coisas. Quer ser o primeiro? Seja servo. Jesus, o que você veio fazer aqui? Ele vai dar uma lição para eles, uma tacada final neles. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. E se eu e você fomos chamados para ser transformados pelo Espírito Santo na imagem de Cristo, eu estou aqui para servir, meu irmão. Eu faço isso há 20 anos dentro da casa de Deus. Há 20 anos. Há 20 anos. Com toda glória e honra faço isso para Ele. Porque isso é amar Ele, isso é servir Ele. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria. Diante da honra vai a humildade. Olha só. Sede unânimes entre vós, não ambicionei coisas altas, vai dizer Paulo. Mas acomodai-vos aos humildes. Não seja sábio em vós mesmo. Eu tenho dificuldade em lidar com pessoas que acham que sabem, irmão. Nós não sabemos de fato se Deus não nos conduzir e nos revelar. E vai continuar Paulo. Rogo, irmãos, em nome do Senhor Jesus, que vocês tenhais o mesmo pensamento, o mesmo parecer, sejam unidos. Não sejam cobiçosos, ele vai dizer em Gálatas, de vanglória, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Mas de onde surgiu esse sentimento, pastor Divaldo? De inveja, de soberba e vanglória própria. Você sabia que tem um texto que revela o coração do diabo, qual era o desejo dele? E por que ele caiu? Porque o diabo é criatura. Deus é criador. Olha o que o diabo pretendia, que Deus o adorasse. Presta atenção no texto. Ele pega Jesus, leva para um monte, mostra todos os reinos do mundo, a glória deles, e fala para Jesus, tudo isso eu te darei. E ele sabia que Jesus era Deus. Se tu me adorares. Já encontrou com gente assim? Eu já cruzei com gente assim.
Olha o desejo do coração dele, que Deus o adorasse. Qual foi a resposta de Jesus? Vai-te, Satanás, porque está escrito, só o Senhor Deus adorará, como foi o hino aqui. E só a Ele servirá, meu irmão. A glória é dele, não é tua. O poder é dele, não é teu. Ele é o Senhor e não eu e você. Simples assim, qual a dificuldade, irmão, de entender isso? Porque o diabo trabalhou no coração de Judas. Presta atenção no texto. Cuidado com a voz estranha que você ouve, irmão. Tem muita gente ouvindo voz estranha. São os surtos teológicos que a gente vê por aí. São vários. Aqui fica clara a diferença entre o coração de Deus e a malignidade e escuridão do coração do diabo. Ele se rebelou contra o Criador e quis usurpar a adoração e a glória de Deus. E o diabo colocou esse sentimento maligno no coração humano. Infelizmente. Aí você começa a ver as exaltações de Paulo e de Pedro. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos e sede todos sujeitos uns aos outros. Revestido de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. O interessante é que eu vou completar 60 anos esse ano, pela graça de Deus, e todo soberbo, seja no meu serviço, seja no meu local de trabalho, seja amigo meu, caíram. E se Deus está mandando essa palavra, é para você aprender logo a humildade, porque senão você vai cair. Você vai cair, irmão. A sua soberba vai te derrubar. O humilhável, vai dizer Pedro, debaixo da potente mão de Deus, para que seu tempo vos exalte. Aí você acha que Pedro entendeu, né? Jesus lavou os pés dele. Eu vou para um lugar, vocês não podem ir agora. Vai lá no final do texto, capítulo 13. Por isso Jesus falou, Pedro, tu vai entender depois, tu não está entendendo agora. Realmente ele não entendeu. Às vezes entramos aqui, ouvimos a palavra e não entendemos. Mas em nome de Jesus Cristo, hoje Deus vai abrir o seu coração para você entender quem é Deus, quem é você. Hoje vai. Não, Senhor, eu não vou te abandonar, não. Na primeira pessoa. Todos podem te abandonar, mas eu, Pedrão, não, vou contigo até o fim. Aí Jesus calmamente, sabiamente, humildemente, Pedro, antes que o galo cante, tu vai me negar. Eu tenho dificuldade de lidar com pessoas que falam na primeira pessoa, eu sou o teólogo tal, não, sou eu. Não, você não é nada. Só há um que é Deus. Simples assim, irmão, direto para eu saber o que eu creio no Deus que essa igreja crê e serve. Simples assim. Olha só que interessante. Agora, o ponto difícil que eu vi Pedro falar, e aqui fica uma incógnita na minha mente, olha o que Pedro vai dizer. Por ti, Jesus, eu darei a minha vida. Quem morreu por quem? Quem deu a vida por quem? Você pode me dizer? E por que Pedro vai dizer que ele vai dar a vida por Deus? Já encontrou com gente assim? Nesses 20 anos de minha caminhada cristã, encontrei com vários desses. Teve um homem recentemente que pegou a camisa dele rasgada, melada de sangue e vendeu para o povo. Disse que aquela camisa tinha poder. Oh, Jesus amado, misericórdia. Tem misericórdia de nós, Senhor. O povo está cego, o povo está surdo, o povo não medita na tua palavra, o povo não ora, o povo fica comendo na internet. Em sangue de Jesus Cristo, você vai meditar na palavra, você vai orar, porque essa palavra essa igreja tem um plano de oração e meditação na palavra. Você vai fazer. Você vai fazer. Meus irmãos, pelo amor de Deus, irmãos. Olha só que interessante, Raimundo. Raimundo, hoje Deus usou ele aqui, tremendamente, na escola bíblica dominical, como usou a Cida domingo passado. Nós nascemos, viu, Natanel? Eu estou vendo crianças aqui recém-nascidas. Alguém tem que nos banhar, trocar uma fralda, nos alimentar, nos guiar e nos conduzir. Você compreende? Que você nasceu dependente? Cuidei da minha mãe os 3 últimos anos dela de fralda. Rapaz, quando você envelhece, alguém tem que cuidar de você. Está aqui minha esposa, louva a Deus pela vida dela. Alguém vai ter que trocar a tua fralda. Minha mãe não queria, teve que usar. Alguém vai ter que te banhar, meu irmão. Alguém vai ter que dar comida na sua boca e te conduzir. E você acha que é o quê? Quem você acha que é? Você nasce dependente e morre dependente. E você acha que é alguma coisa? Sangue de Jesus Cristo tem poder para quebrar teu coração aqui hoje, irmão, e dizer quem você é.
Um médico, um cardiologista, estuda a vida toda para operar um coração, correto? Depois de estudar, vai fazer lá a prática. Demanda tempo. Feita a prática, passa a vida toda fazendo curso e curso, porque as operações e as técnicas vão evoluindo, correto? Quando o coração desse médico adoece, Itamar, quem vai cuidar do coração dele? É ele mesmo ou outro médico? E você acha que é alguma coisa? Eu estou falando, irmão. Um médico que estudou a vida toda, quando o coração dele adoecer, esse cardiologista, outro vai ter que operar dele. Eu dependo do Cleiton, o Cleiton depende de um aqui e outro, e você depende de um, e nós dependemos uns dos outros. Simples assim. Simples. Direto, reto. Olha que interessante. Você sabia que o médico, o advogado, precisa do lixeiro do SLU? O colega meu lá, rapaz, tem uma coisa com ele. Toda vez que eles passam lá, é uma dupla, ele vai lá pegar café para eles. A minha esposa sempre oferece água, a minha esposa sempre doou algumas roupas quando a gente tinha um bazar lá para eles. Porque o médico é tão importante, tá? E o advogado quanto o lixeiro. Porque deixa de recolher o seu lixo, você vai ver o que vai acontecer. Eu achei interessante a reflexão de quem pensa. Qual é mais importante? O esgoto? Ou a rede de fibra, ou a rede de fibra ótica? Os dois têm a mesma importância hoje. Porque deixa o esgoto correr a céu aberto. Você vê as doenças que ia dar aí. Mas o esgoto é tão importante como a rede de fibra ótica. Salvo com o resumo de tudo que eu te falei, dependemos uns dos outros. E devemos servir uns aos outros, no exemplo de Cristo, no amor de Cristo. Deus está falando. Agora, a parte que mais me doeu nessa pregação, e Deus me fez passar no meio dela, e me doeu essa parte que nós vamos entrar agora. Eu vou te dizer o que essa igreja crê, o Deus que essa igreja serve. Eu espero que seja a última vez que eu tenha que te alertar sobre o que vai falar aqui. Simone, está aí? Erga a mão, Simone. Deus te usou quando você falou que a palavra de Deus é imutável. E temos que compreender ela e viver ela antes de pregar ela aí fora. Que está cheio de surtado pregando uma loucura por aí. E Deus te usou para dizer, porque quando eu leio Isaías 6, quando Deus aparece para ele, Simone, ele vai dizer o seguinte: ai de mim que eu sou pecador como o povo. Aí Deus pega um anjo, pega uma brasa, toca na boca dele, aí ele está preparado para pregar, porque tem muitos que não estão preparados para pregar. Eles são soberbos, eles são loucos, são insensatos. Eles estão fazendo um desfavor ao reino, não favor. Rapaz, é triste isso. Como é que você vai pregar algo que você não conhece? Ou você distorce ele? Põe aí para mim, meu amigo. O que você poderia dar a Deus que não é dele? Primeiro, temos que entender isso aí. Jó 41:11. Vamos lá. Vamos aí, você acha que é alguma coisa, né? Que Deus te deve alguma coisa. Cuidado quando você vai orar a Deus, irmão. Você tem que entender quem é ele primeiro. Quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir. Por que, Deus? Porque tudo que está debaixo do céu, Jó, é meu. O que você poderia dar a ele que não seja dele? Diz para mim. A tua vida é dele, o teu tempo é dele, tudo que você tem é dele. Está compreendendo? Ele não te deve nada, nós devemos tudo. Ainda que eu e você ficássemos nessa casa dia e noite de oração, servindo a Deus, não pagaria o preço da vida eterna que ele deu para mim e para você. Simples assim, meu irmão. Então, a partir de hoje, entenda. Deus não deve nada para mim e para você. E se você não compreender isso, você tem um problema em devolver o dízimo. Eu vi o testemunho de uma pessoa, falou, meu filho nem aqui congrega, mas devolve o dízimo. Você vai ter problema com isso. E deixa eu te falar. Você sabia que você devolver o dízimo vai uma bênção sobre você? Não que você vai barganhar com Deus, porque está aí o texto. Ninguém barganha com Deus. Tudo aqui é dele. O que você poderia dar para ele que não seja dele? O teu pagamento é dele, porque veio dele. É graça. A casa que eu tenho é dele, porque ele me constituiu ela. O carro que eu tenho na garagem é tua, Senhor, porque o Senhor me constituiu. Tudo o Senhor me deu. Vem da tua mão e a tu retorna. Aí tu vai entender. Aí você vai entender. Simples assim. Por isso, Paulo vai dizer, porque dele, e para ele, e por ele são todas as coisas. Onde apareceu em você aqui?
Tudo foi feito para ele e para ele, e retorna para ele. Onde é que aparece eu e você? Você está vendo? E isso que essa igreja prega. Esse Deus que essa igreja prega, meu irmão. Porque Deus não deve nada para você. Você deve tudo para Ele. Tudo. Por isso, tem noite que nós nem pedimos nada, viu, Raimundo? Nós só agradecemos porque Ele nos deu tudo. 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 Tudo vem dele, retorna para Ele. Olha só que interessante, Jó 42, 2. Agora aqui é que eu fico surtado com alguns teólogos aí, alguns caras malucos que tem no nosso meio. Será que você poderia impedir a obra de Deus na vida de alguém, irmão? Você acha mesmo? Põe aí para mim, meu amigo, Jó 42, 2. Bem sei eu que tudo pode, Jó vai entender no final do capítulo. Bem sei, Senhor, que tu tudo podes, e nenhum dos teus propósitos ou teus planos, desígnios, pode ser impedido. O que Deus tem para você, Cleito, ninguém vai impedir. O que Deus tem para cada um que está sentado aqui, ninguém vai impedir. O que Deus tem para mim, ninguém vai impedir se eu permanecer na palavra. Tem isso na Bíblia, pastor? Tem. É só você não correr, você meditar. Balaque chama Balaão, amaldiçoa o povo, Balaão. Tá bom. Faz aí 7 altares. Põe um animal em cada um. Beleza, colocou, correto? Agora, Balaão se distancia, vai falar com Deus. Aí Balaão volta. Quando Balaão volta, eu abençoo o povo de Jacó, eu abençoo o povo de Israel. Balaque fica louco. Não, eu chamei você para amaldiçoar. Você está abençoando. O que está acontecendo? Sabe o que está acontecendo? Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar aquele que Deus não denunciou? Abraão, eu vou abençoar os que te abençoarem, mas eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Cuidado com o que você fala com a igreja, com o povo de Deus. Porque você está falando com o próprio Deus. Estou te advertindo. Cuidado. Porque ninguém pode amaldiçoar o que Deus já abençoou. E a bênção de Deus está nessa igreja e nas pessoas que estão aqui. Não tem encantamento, não tem ferramenta contra os servos de Deus, irmão. Não tem. Não adianta. E Ele continua abençoando essa casa e as pessoas cá dentro aqui compreendem isso. Oh, Senhor, Tu tem feito, Deus. Agora tem gente que acha que tem que acrescentar ou tirar algo de Deus. Já encontrei com esses teólogos, esses loucos aí, já encontrei, irmão. Na faculdade, já encontrei com esses malucos. Põe aí para mim a perfeição de Deus aí, Eclesiastes 3,14, vamos lá. Ah, eu amo. Eu amo quando a palavra me diz quem é Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. O Raimundo pregou isso hoje. Ele só criou o sol uma vez. Nada se lhe deve acrescentar, nada se lhe deve tirar, porque Ele é perfeito. E por que você faz isso, Deus? Para que haja temor diante dEle. Mas tem teólogo e tem irmãos que quer acrescentar isso a Deus, quer tirar isso, aí eu olho assim e falo, rapaz, de onde saiu esse maluco? De onde saiu essas teses? Saiu lá dos infernos. Das profundezas de Satanás saiu essas coisas. Porque Ele é perfeito. E continua sendo, porque Ele é o quê, Raimundo? Imutável. Simples assim. E quem é o homem? Lembra da oração do publicano do fariseu? Ah, Senhor, eu dou o dízimo. Eu jejuo. E vai o eu. Aí vem um pecador lá, coitadinho, publicano. Meu Deus, eu sou pecador, tem de misericórdia de mim. Qual oração que Deus ouviu mesmo? Qual oração que Deus ouviu? A do pecador, do publicano. Cuidado, irmãos. Que tem muito fariseu no nosso meio, infelizmente. Infelizmente. Agora, olha só que interessante. Quem sou eu e você? O homem é como o sopro, o homem é semelhante à vaidade, seus dias são como a sombra que passa. Afastai foi do homem, cujo fôlego está em seu nariz. Porque em que se deve ele estimar? Em nada. O tempo da tua vida é nada, é como o palmo diante de Deus. Verdadeiramente você não é nada. Agora, para finalizar toda essa parte, será que nós poderíamos dar ordem para Deus? Isaías 40, versículo 13 e 14. Por isso que está escrito. Vamos lá, olha só. Você acha que pode dar ordem para Deus, né, irmão? Tem gente que acha. Já viu aqueles cultos que o cara fala, eu determino? O que você determina mesmo? Não determinou tua mãe, teu pai, teu sexo, tua cor, aonde ia nascer, quando vai morrer? O que tu determina mesmo? Você não determina nada, irmão. Quem determina tudo é Ele. E quando você tentar determinar, Deus vai te abater.
Olha aí. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro ensinou? Ponto de interrogação. Porque o Espírito Santo é Deus. Com quem tomou ele conselho para que lhe desse entendimento, ele ensinasse o caminho do juízo, ele ensinasse o conhecimento, ele mostrasse o caminho do entendimento? Ninguém, porque ele é Deus. Pastor Divaldo, aonde você quer chegar? Cadê a irmã Cida? Saiu? Tá. Então olha aqui, a irmã Cida pregou domingo. E Deus já estava trabalhando a palavra no meu coração. Rapaz, eu estava na igreja e que tinha a questão do uso e costume. Eu andava de terno de manhã, à tarde, à noite, dormia de terno, acordava de terno, banhava de terno, era assim. Mulher não podia cortar o cabelo, mulher não podia isso, mulher não podia aquilo, só faltou botar a burca. Eu nunca vi tanto pecado. Isso não santifica o povo. Aí estou lá no culto, estou lá na portaria, sempre servi na casa de Deus. Aí tinha um tal de Daniel lá, não é? Teu xará, cadê o Daniel? Daniel? Erga a mão. Daniel, o cara mal aparecia na igreja e vivia embriagado, bêbado. Aí num culto lá, de libertação, ele veio na frente e o pastor, o homem de Deus lá, meu xará, de volta, botou a mão nele e orou, repreendendo todo o mal e abençoando ele. Estou lá na portaria. O que Deus faz? Acaba o culto, o cara chega em mim, Cleito, põe a mão e fala assim, em 15 dias vai acontecer isso e isso, e Deus está determinando para você. Em 15 dias aconteceu tudo o que ele profetizou, não caiu nem uma vírgula da boca dele. Sabe o que Deus está dizendo para mim? Eu uso quem quero, na hora que eu quero, da forma que eu quero. E quem é você para dizer que não? Não, aquele lá não, o cabelo não está no padrão. Aquela lá não, a saia dela não está no padrão. Quem é você, irmão, para dizer isso? Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo esse pensamento aqui dentro. Porque você não dá ordem para ele. Aí foi fazer um curso na L2, na mesma denominação que não tinha uso e costume. E lá tinha uma mulher de calça. Nós estávamos lá, Landim, numa administração sobre louvor. Nós começamos a cantar o louvor, Raimundo, começamos a sentir a presença de Deus, e uma mulher de calça se levantou, olhou para o professor que estava ministrando a aula, e começou a falar, é isso na sua vida, é isso, aquilo. Era coisa que só ele e Deus sabia. O cara começou a chorar, nós começamos a chorar naquela sala. E Deus usou uma mulher com calça. E quem ia dizer você para dizer que não, irmão? Meu Deus, eu encontro com esses loucos que acham que manda em você, Senhor. Mas graças a Deus não manda. Então Deus usa uma mulher com saia, com calça e com vestido. Minha mulher está aqui, ó. 1 ano que as pedras desceram para o canal urinário dela, essa mulher não dormia. Eu tinha saído do emprego, tinha uma reserva. Eu falei, Guida, nós vamos pagar essa operação. Na época, uns 8 mil, eu tinha lá no banco. Aí entramos no propósito de orar na madrugada. No final, vamos falar sobre isso, o Raimundo falou sobre isso aqui. Há quanto tempo você não ora na madrugada? Há quanto tempo você não ajoelha nem durante o dia? E há quanto tempo você nem abre a Bíblia na sua casa? E vai para a internet e vê os pregadores da última hora matando o povo, com tanta heresia. Aí estou lá, que lá na denominação, nós sentávamos aqui, ó. Uma mulher de vestido, Raimundo, pregando. Estou lá sentado, eu e minha mulher tinha que ir para a madrugada, orando sobre essa questão dela. A mulher chegou aqui e falou assim, tirou o microfone aqui, ó. Em 30 dias, Deus vai assinar a liberação que você está pedindo para ele. Aí, na hora, Deus certificou, é a operação da minha mulher. Em 30 dias, pela graça e misericórdia de Deus, minha mulher estava entrando no HFA, com um dos melhores médicos de lá, operou a laser, ficou num quarto praticamente particular, porque Deus é bom. E houve uma mulher de saia. Edilane, você está aí? Cadê a Edilane? Está aí, ó. A Dila cortou 2 dedos do cabelo da Peró, 3 dedos. A minha chegou chorando, cortou meu cabelo. Eu falei, cara, se tu estivesse onde eu estava, tua mãe ia para o banco. Ela estava enrolada. Estava enrolada. Eu vi um cara trazer uma mulher na frente, que a mulher cortou o cabelo da criança, 2 dedos. E disciplinar a mulher e repreender a mulher na frente de todo mundo. Mas isso não tornou ninguém mais santo. Porque o que torna alguém santo é o Espírito Santo e a palavra. Agora, tu acha que eu vou dizer que Deus não usa as pessoas lá? Usa, aqueles que estão dentro da palavra. Como Deus usa aqui em qualquer igreja, porque eu não posso dar ordem a Deus. Amém? Então, calça ou não calça, saia ou não saia, batom ou não batom, cabelo comprido ou não cabelo comprido, não. É estar na presença de Deus, que Deus vai usar conforme quer, a hora que quer e como quer.
Cuidado, irmãos. Se você não entender tudo que eu falei aqui, você não vai conseguir servir ao próximo. Aquele lá é daquela igreja, Deus não fala com ela. Essa irmã aí não está no padrão, Deus não fala com ela. Não, não faz isso não, irmão. Porque Ele é Deus, você não manda nele. E Ele é que sonda os corações, não sou eu e você. Para encerrar, Raimundo, o Espírito Santo estava aqui hoje, irmão, e falou conosco. Jesus vai dizer algo interessante. Eu vim em nome de meu Pai, vocês não vão me aceitar. Se outro vier em seu próprio nome, vocês aceitarão. Nós temos visto muito isso aí. Paulo vai dizer algo interessante. Olha, eu plantei a igreja aí de Coríntios. Apolo regou. Mas se eu dizer uma coisa para vocês, Coríntios, quem dá o crescimento é Deus. Coríntios, nem Paulo é nada, nem Apolo. Quem é tudo, Paulo? É Deus que dá, é Deus que faz. Essa igreja chegou porque Deus está com a mão estendida sobre ela. Mas o que eu preciso entender, pastor Divaldo? Uma coisa, Deus usou o Raimundo para falar aqui. Ô, Raimundo, se as pessoas entrassem mais para ouvir do que a falar, a gente aprendia mais. Olha só que interessante, o Raimundo chamou, há quanto tempo você não ora? Há quanto tempo você não busca a Deus? Marcos 1,35. Marcos 1,35. Levantando-se de manhã, muito cedo. Para quê, Jesus? Fazendo ainda escuro. Para onde você foi, Jesus? Saiu e foi para um lugar deserto. E ali o quê, irmãos? Há quanto tempo você não ora na madrugada? Eu falei, rapaz, o Raimundo não sabe que eu ia pregar, o Raimundo tocou no assunto. Então Deus quer urgência nisso. Deus está falando aqui para lembrar para você o que você tem que fazer. Olha só que interessante. Lucas 6,12. Meu irmão, quando eu me deparo com esse texto, eu falo, meu Deus, eu quero, assim, se eu tiver a oportunidade, a chance, humildemente, Jesus, que tanto o Senhor orou ao Pai? E aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar. E passou o quê? A noite em quê, irmão? Há quanto tempo você não ora na madrugada? Deus está falando aqui. Há quanto tempo você não faz isso? E Ele, como Deus, deixou o exemplo. Mais um para encerrar. Lucas 5,16. Ele, porém, retirava para os desertos. E ali, ó, há quanto tempo você não fecha a porta do seu quarto, hein? Há quanto tempo? Há quanto tempo, mesmo você casado, deixa o seu marido lá, ou a mulher, o marido deixa a mulher, vai para o seu quarto orar, irmão. Há quanto tempo você não faz isso? Deus está falando, você quer ouvir a voz dele? Por que tudo isso, pastor Divaldo? Bota aí a imagem aí, mídia. Aquela imagem do labirinto. Está aí, ó. De tudo para encerrar o que falamos aqui. Você só vai conseguir do labirinto que está as suas finanças, do labirinto que está o seu casamento, do labirinto que está o seu relacionamento, dos surtos psicóticos da tua cabeça e teológico, se você ouvir a voz do Espírito Santo te guiando. Ei, vai para a esquerda, aí tu vai. Agora tu vai para a direita, aí tu vai. Agora para, aí tu para. Eu já tive aí, em várias situações da minha vida. Mas quando eu parei para orar na madrugada, pode vir a equipe de louvor e clamar a Deus, Deus me tirou desse labirinto. Você entendeu o que Deus está falando aqui? Quer sair desse labirinto que está teu casamento? Quer sair desse labirinto que está tua economia, tua vida, tua finança? Ouve Deus. Se coloca em pé. Deus falou. Só vai lavar os pés um dos outros, irmão, quem for humilde. Só vai fazer isso aquele que verdadeiramente compreendeu o que é servo. Só vai fazer isso aquele que compreende a grandeza de Deus e o quanto que você não é nada. E por que se encher de soberba? Por que se encher de vaidade? Por que se recusar a servir? Só há um primeiro, irmão, é Deus. Só há um Senhor, Jesus. Só há um soberano, o Criador. Por isso eu quero terminar quando Paulo diz, Paulo, quem são os filhos de Deus? Romanos 8,14. Os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, porque você não dá ordem para ele. Deixa o Espírito Santo te guiar, irmão, para você sair do labirinto em que você está. Eu sei que tem pessoas aqui que o casamento delas está no labirinto, no beco sem saída. Eu sei que tem pessoas aqui que estão com as finanças, como foi aquele homem naquele labirinto, e outras situações. Mas o mesmo Deus que tirou meu casamento do labirinto,
que tirou as minhas finanças do labirinto, e muitas causas que eu botei diante dele, que foi a cirurgia da minha mulher, e muitas coisas que Deus fez na minha vida, Ele pode e vai te tirar de lá. É só acreditar, irmão, mas seja humilde. E reconheça que quando essa bênção chegar, quem é que fez? Porque foi Ele. Depois do hino estaremos orando. Mas enquanto isso, reflete no que Deus falou para você hoje. Há quanto tempo você não faz um propósito de oração a Deus na madrugada? Porque é lá que você vai ouvir a voz do Espírito Santo. É lá que Ele vai te dar receita para você sair do labirinto em que está a tua vida. Louvemos e depois nós vamos orar, amém?
Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nos ajuda a entender, Senhor, esse ensinamento tão nobre, Pai. O Senhor é Deus, se esvaziou, se humilhou. E a última lição, Senhor, deixada foi de lavar os pés do que o traiu, lavar os pés daquele que iria negá-lo, daqueles que abandonaram, daqueles que não acreditavam no Senhor. E o Senhor nos pediu para fazer o mesmo, Deus. Mas para fazer isso, Deus, temos que nos esvaziar de nós mesmos, matar o nosso eu, Pai. Ficou claro aqui, Senhor, que nós não somos nada, Pai. Se não fosse o Senhor, Deus, a nos resgatar, aonde estaríamos hoje? Se não fosse o Senhor a trabalhar na vida de cada um de nós, talvez nem aqui mais nessa terra nós estaríamos, Senhor. Nós reconhecemos, Deus, que tudo o que temos, Senhor, veio das Tuas mãos, Pai. Não nos pertence, é graça imerecida. Nada nos tem faltado, Senhor. Ficou provado aqui que o Senhor não faz acepção de pessoas, ou de denominações, ou igreja, mas nós fazemos. O Senhor usa quem quer, da forma que quer e a hora que quer, porque o Senhor é Deus. Deus nos ajuda a guardar essa palavra em nosso coração, Senhor, para não pecarmos contra Ti, Senhor. Não nos deixe fazer julgamentos precipitados, ó Deus. Porque, Senhor, o Senhor não faz acepção de pessoas, mas nós muitas das vezes fazemos. Nos ajuda, Senhor, a compreender que na nossa caminhada cristã teremos que lavar os pés de alguns parentes, ó Deus, que vão nos decepcionar. Teremos que lavar os pés de alguns irmãos que vão nos decepcionar. Teremos que lavar os pés de pessoas em nosso trabalho que vão nos perseguir. Mas a sua ordem é amar, é perdoar, é lavar os pés dela, é ser como o Senhor fez conosco. Tu és o exemplo, Senhor. Oh Deus, ajuda essa igreja a entender isso, Pai. Que nós estamos aqui para servir uns aos outros, como o Senhor fez e faz e tem feito. Oh Deus, nós repreendemos no seio da Tua igreja, Senhor, todo espírito de soberba, de contenda, de enfermidades emocionais e espirituais. Nós repreendemos todo o mal em nome de Jesus Cristo. Há muitos casamentos aqui, Pai, no labirinto, mas o Senhor pode tirar esse casal de lá. Há muitas vidas aqui, ó Deus, no labirinto das suas finanças, mas o Senhor pode tirar elas de lá. Há muitas pessoas aqui, Senhor, no labirinto das enfermidades emocionais e espirituais, mas o Senhor pode tirar elas de lá, Deus. E nós clamamos por essa misericórdia, Deus. Obrigado, Deus, por Tua bondade e misericórdia de falar conosco, Pai. Deus, ficou claro aqui, Senhor, que o Senhor foi um exemplo de oração, Pai. E nas madrugadas, Senhor, muitas das vezes o Senhor nos acorda para orar, Pai, e nós não entendemos a Tua voz e não obedecemos a Tua ordem. Mas a partir de hoje, que essa igreja seja uma igreja de oração na madrugada, de meditação da Tua palavra, de busca para ouvir a Tua voz, Deus. Eu oro em nome de Jesus. Desperta essas pessoas, Pai, para que elas possam ouvir a voz do Teu Espírito Santo. Uma salva de palmas para Jesus. Deus seja louvado. Glória a Deus.